Chegar rápido. Bom, professor Maios, tem um pensador que os professores alunos gostam muito, nosso grupo gosta muito, que é o Miguel Reale, né? E num livrinho dele, de lições preliminares do direito, ele tem uma lição que a gente costuma ignorar e que talvez seja muito útil para a mesa de hoje. A lição é a seguinte: é preciso saber distinguir sem separar. Saber, então, fazer todas essas pretensos dualismos como distinções, mas deixar de separá-los como elementos do real, né? Então, saber que existe natureza e cultura, mas eles são uma distinção, eles são, na verdade, essa distinção é uma distinção, não é uma real dualismo, vamos dizer assim. Segunda coisa, professor, realmente, esse pensamento laicista parece hegemônico, mas o nosso alerta aqui, o alerta do engenheiro, é que ele pode deixar de ser hegemônico. Essa razão que não me parece a razão original grega, que o senhor usa um termo muito interessante que eu gosto de usar, que é a razão de ferro. Essa razão de ferro que foi gestada a partir da modernidade, ela não vai dar conta do real, não dá conta do real, e a gente precisa repensar as bases dessa razão de ferro. E, bom, onde está a divergência? Nós somos ocidentais ou somos modernos? Eu não vou cair na armadilha dualista dessa sua pergunta de novo. Nós somos um ocidente moderno. Nós somos um ocidente que foi se modernizando e é isso que chega para nós. Então, Marcelo, quero te falar uma coisa. Nesse momento, na Universidade Federal de Berlândia, está acontecendo o colóquio Kant. Nesse colóquio sobre Kant, está sendo defendida uma tese que é a seguinte: veja bem, Kant, aluno de Wolff estudou bastante, de acordo com essa tese, os elementos chineses. E, de acordo com Wolff, foi a primeira vez em que a ética foi feita separada da religião. Na tese que está sendo defendida hoje, Kant sofreu uma influência muito mais vindo de Wolff, de um pensamento chinês para desvencilhar a ética da religião, do que propriamente do cristianismo. Só estou passando para o Marcelo a informação de que essa está sendo uma tese defendida no campo da filosofia, que eu acho que é importante isso ser feito. De modo que a separação de fazer uma ética separada da religião me parece que vai mais fundo do que a gente imagina. E quanto à questão da religião ser o ato fundacional, eu estava lendo, fui procurar aqui, talvez eu li errado, ele pertence ao ato fundacional, né? Está junto no ato fundacional. Por isso que na dissertação eu falo de uma dupla fundação. A dupla fundação logos e mitos, tá? E, bom, o que fazer? E eu tento responder. O Paulo Roberto, você e o Thales, o que fazer quando as leis da religião falam mais fundo na consciência dos homens do que as leis do Estado? Primeiro, a gente precisa compreender esse processo. Se nós continuarmos a negar que essas duas coisas fazem parte de uma mesma realidade, a gente não vai conseguir fazer nada, tá? E segundo, que aí eu vou tentar dar um projeto de resposta para os outros também, é que me parece que o mundo realmente está ficando mais chato, né? Essa tentativa de retirada dos crucifixos, dos terços, etc., a gente precisa analisar se isso é uma laicidade somente aparente, midiática, porque se no fundo a gente realmente está ofendendo algum desses princípios de tratamento igual, etc. Isso me parece aparência e aparência. Bom, eu não vou falar mais, eu acho que eu consegui tocar mais ou menos o que todo mundo fala. Muito brevemente, la respuesta a la pregunta del profesor Mayo sobre la gran divergencia será el tema de mi exposición en el coloquio de Barcelona. Están invitados en el mes de noviembre.
Professora Karine. Infelizmente, nós estamos penalizados pelo tempo, o que eu lamento muitíssimo, porque eu tenho anotações extremamente preciosas para as minhas reflexões. Eu acho que eu consegui êxito na minha pretensão de ter colaborações que, de fato, me ajudassem a aclarar mais as ideias. Bom, vou tentar responder brevemente as questões, mas antes eu gostaria apenas de fazer uma observação à fala do professor José de Magalhães, quando ele me adverte, é preciso mapear os dualismos. Eu tentei ilustrar alguns, mas de fato a primeira advertência foi justamente nesse sentido. Há dualismos e dualismos. E agora você acaba de me dizer, os dualismos são internos. Sim, porque são um instrumento para eu explicar a realidade, para tentar, é um recurso meu, não da realidade. Mas eu preciso lembrar que há também dualismos que são reais, que se colocam como problema para a minha reflexão. Eu quis trazer particularmente dentro da Idade Média aquele dualismo poder temporal, poder espiritual, porque ele era uma realidade histórica que precisava ser enfrentada. Então nós temos dualismos como recurso para enfrentar um determinado tema, dualismos que se põem na realidade e que exigem o meu enfrentamento, e ainda dualismos que eu construo narrando a história das ideias e às vezes nem existiram propriamente na realidade, mas eu forçosamente os construo numa tentativa de mostrar um movimento, um modo contínuo de ação e reação no discurso dessas ideias, no desenvolvimento dessas ideias. Bom, professor Mais, obrigado pela intervenção, sem dúvida alguma, extremamente rica para as reflexões que eu ainda pretendo desenvolver sobre o tema. Quando o senhor observa a razão, a dialética e a analítica, e a razão analítica acaba prevalecendo, isso me incomodou muito durante todo o tempo que eu fiquei pensando sobre a apresentação que eu faria. Eu ficava pensando onde é que está Hegel, onde é que são os três momentos da sua dialética, porque eles também pressupõem o dualismo. E é outra observação que eu queria dizer: o dualismo não necessariamente implica oposição, pode ser uma simples cisão. Mas fiquei pensando, mesmo quando são oposições, mesmo quando então a dialética hegeliana poderia ser chamada à discussão, ou por outro lado, talvez ela sempre seja um pouco chamada à discussão se partimos do pressuposto que nós temos a tese e a antítese, e a síntese é uma nova tese. Então nós continuamos tendo sempre um dualismo da afirmação, da negação, e o terceiro momento não deixa de ser uma nova afirmação. Então acho que não escapamos um pouco deles de qualquer forma, mas essa é uma questão que tem me incomodado e sobre a qual eu ainda prefiro refletir melhor antes de dar uma resposta definitiva. Bom, Si puede venir a Barcelona, está invitada a presentar una ponencia como doctor. Fico muito honrada, fico muitíssimo honrada, professor. Obrigada. Bom, eu caio inteiramente na sua outra questão, no dualismo que o professor Zé sabiamente quis evitar. Eu não consigo resistir e caio nesse dualismo. É uma questão ocidental, uma questão da modernidade. Eu não consigo não pensar, né, e não consigo cair na armadilha desse dualismo que se coloca. Confesso que ainda não havia pensado sobre essa perspectiva, por isso é tão enriquecedora a sua intervenção, e fico analisando a história dessa filosofia ocidental, ou a história do Ocidente como um todo, e fiquei pensando nos romanos e na submissão dos outros povos, se já não havia ali uma consciência de diferença, uma posição de diferença, e eu comecei a perceber que se há algo também bem próprio do ocidental, é o orgulho de ser ocidental, e que talvez a modernidade tenha exacerbado isso. Somos ocidentais modernos, acho que o professor José de Magalhães colocou muito bem, mas por outro lado, mesmo antes de ser modernos, talvez a diferença já se colocasse pelo simples fato de sermos ocidentais. Eu acho que há algo no ocidental que já o coloca como diferente, ele mesmo já gosta de se colocar assim, já quer se pôr assim, e eu acho que a modernidade só vai tornar mais acirrado esse sentimento. Me perdoe por respostas tão superficiais, mas confesso que são questões que não haviam sido tocadas ainda, ou me tocaram muito brevemente, e por isso não consigo uma resposta satisfatória para elas. Bom, se o dualismo razão e termo seria o próprio dualismo logos e mitos, não me parece. Embora guardem semelhanças, eu não acho apropriado transpor um dualismo para o outro em momentos tão diferentes. Primeiro,
porque sua própria pergunta já trouxe uma parte da resposta à descoberta do logos. Segundo, que o papel reservado ao mito e o papel reservado à fé me parece bastante diferentes. E a relação entre mito e logos e a relação entre fé e razão também são diferentes. A fé não tinha pretensão de uma explicação da totalidade da realidade como o mito tinha antes da descoberta do logos. O papel da fé é bem outro. E, consequentemente, eu acho que uma transposição imediata não é a mais adequada e me parece bastante perigosa, na verdade. Eu discordo do professor José Luiz, eu acho que essa transposição generaliza demais as peculiaridades do mito em relação à fé. E do logos em relação à razão também. Como foi outra advertência extremamente cara, a diferença entre o logos na sua concepção original e razão, ou a diferença entre físicos e natureza, que é também uma coincidência que não precisa e não expressa inteiramente o que o termo físico queria significar para os antigos. Bom, se houver um dualismo primordial, eu, mais uma vez, peço licença para discordar do professor Zé Luiz. Aliás, as nossas aulas, para alguns são boas, para outros são péssimas, justamente por isso, porque não conseguimos nos separar, mas não conseguimos concordar. Na verdade, talvez o dualismo corpo e alma seja um próprio reflexo desse dualismo maior. E mesmo se não pensarmos em termos de qual vem antes historicamente, ou qual é primordial sobre o outro, eu acho que para a história do Ocidente, o dualismo e a superação do logos pelo mito é a grande definidora da nossa caracterização maior. É a grande definidora dos caracteres que nos identificam e nos diferenciam. Por isso eu prefiro privilegiar em detrimento da outra, não que a outra não seja igualmente importante, e não esteja igualmente nas raízes da nossa cultura. Mas se eu tiver que optar, eu prefiro optar por essas razões. Bom, Gabriel, já estou entendendo. Tinha a pergunta do Marcelo, que lendo agora as anotações eu não consigo resgatar inteiramente, mas me parece que já não há um juízo moral por trás de todos os dualismos. Era isso que você pretendia? Por aí. Bom, o juízo moral por si só já pressupõe uma dualidade também. E eu acho impossível a abordagem do dualismo sem passar de algum modo quando eu pretendo afirmar um em detrimento do outro, ou quando eu pretendo mesmo a conciliação, eu acho possível não passar por um juízo moral também. Porque todos os dualismos, na verdade, são construções humanas. Eventualmente eles estão na história, mas a história também é construção humana. Então, na natureza do céu, está pouco se importando se há dualismos ou não. E sendo todos os dualismos, portanto, obra humana, quer que sejam reais, quer que sejam instrumentos de explicação da realidade para nós, nenhum deles está livre desse juízo. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas me parece que todos eles necessariamente vão passar por isso, e o nosso posicionamento a favor de um ou outro elemento, a conciliação deles, pressupõe justamente esse juízo moral. Bom, a pergunta do professor José Luiz. Me perdoe se estou passando por outras questões percebidas aqui, mas a aflição do Gabriel já está me contagiando nesse momento, e acho que a aflição de todo mundo veio encerrar a sessão, porque temos outro interessantíssimo pela frente, mas, enfim, é uma provocação se sou ou não hegeliana. Não tenho. Primeiro, que eu não gosto de classificações, eu não gosto de me classificar, portanto. Eu não acho que nenhuma delas é justa, nenhuma delas abarca a totalidade da complexidade de cada um de nós. Portanto, prefiro não me classificar, mas a minha dificuldade de ser chamada de hegeliana, o professor Zé Luiz cuidadosamente tenta fazer isso de tempos em tempos, é porque, francamente, eu nunca disse isso a ele, mas acho que chegou o momento. Eu não acho que eu conheço Hegel o suficiente para ser considerado hegeliana. Eu considero que seja. Eu acho que seria uma injustiça com Hegel eu me colocar no grupo dele. Portanto, eu sou mais cautelosa com ele do que com qualquer outro. É essa a razão. Como todo hegelianista. Tudo bem, não vamos polemizar. O fato é, sobre a sua pergunta, outra coisa que me incomodou nesses últimos dias a respeito do dualismo é porque, se ele me parece uma ferramenta extremamente útil e enriquecedora para explicar, ela nem sempre é adequada para compreender, e aí eu me valho daquela distinção dita entre as ciências que se explicam e as ciências que se compreendem.
Eu acho que o dualismo, ele permeia os dois âmbitos, mas é preciso ter muito mais cautela com ele, justamente porque ele nem sempre permite uma visão de totalidade, ou para abarcar a totalidade, ele exige um nível tal de abstração que ele empobrece a própria questão, por isso deixa de ser total. Venha, por favor. Agradeço a todos, vou encerrar aqui, peço desculpa àqueles e me coloco à disposição, aqueles que eu não respondi, me coloco à disposição para continuar o debate numa outra ocasião. Obrigada. Me disculpan, sé que es muy tarde, pero tengo que hacer una intervención porque es una cuestión que ha salido aquí y que me parece muy importante. Cuando se ha hablado del paso del mito a la fe como si fuera algo superado, creo que para mí es muy importante insistir en una cuestión. Creo que tendríamos que superar esa idea, ¿no?, de que el mito pertenece al pasado y que la fe es algo unitario. Creo que precisamente en esta época y en Brasil y en Estados Unidos tenemos ejemplos muy obvios de que se puede vivir la religión de manera mítica y que se puede vivir la religión de una manera moderna o ilustrada, y que el conflicto que ha planteado, del que hablaba Tales, o que ha sido muy bien estudiado por el otro brasileño, por Michel Levy, en su libro La Guerra dos Deus, habla precisamente de eso, de maneras opuestas de vivir la religión y el significado político de la religión. El fenómeno del pentecostalismo, en la manera que yo lo interpreto, es un retorno del mito en las sociedades modernas, ¿no?, de la religión. Y esto era un debate que pensaba tener después a solas con José, pero me parece demasiado importante para no decirlo. Disculpen. Bom, nós encerramos então aqui, agradeço a todos os palestrantes. Nós encerramos a mesa Filosofia, Cultura e Religião. Vamos parar durante 2 minutos e muito rapidamente voltar para a mesa Cultura e Natureza Humana com o professor Dr. Renato César Cardoso e a professora Maitê Duarte Seguir, que será presidida pela professora Karine Salgado. Obrigado.